Boa noite, que bom estar com você novamente aqui, me dando licença de entrar na sua casa, de trazer uma palavra de Deus para a sua vida, né? Nós da família CCP nos sentimos honrados de poder estar contigo, né? E para as nossas ovelhas, aquele beijo grandioso, um abraço apertado, com muita saudade de cada uma, né? Teve uma falhazinha aqui, tentou reconectar, agora já estamos de novo. Então, eu estava falando que muita saudade de estar junto, muita saudade de abraçar, muita saudade de tudo, né? Nosso tempo de adoração ao Senhor juntos, de estar reunidos na igreja, aquela bagunça no lanche depois, coisa maravilhosa, né? É estar juntos uns dos outros. Mas isso já está quase passando, já está quase passando. E eu tenho hoje uma palavra de Deus para a tua vida, né? Quero te dizer que hoje você pode ir registrando também aí nos comentários pedidos de oração, né? Alguma oração em especial que você queira, você pode ir registrando pedidos de oração. O pastor está anotando os pedidos de oração para no final nós fazermos uma oração específica. Já tivemos testemunho maravilhoso de cura da Fátima, né? Que Deus te abençoe, Fátima. Fiquei emocionada com o teu testemunho de cura. Deus é muito bom, é poderoso, Ele age em qualquer lugar, qualquer distância, na hora que Ele quer, né? Por isso que nós servimos esse Deus, por isso que nós amamos esse Deus maravilhoso. Estamos aqui, né, trazendo a palavra dEle viva e eficaz para a minha vida e para a tua vida. Eu queria, antes de começar, dizer que Deus tem falado muito nesse tempo de isolamento conosco, com cada um de nós. Tem sido um tempo de aprendizado, tem sido um tempo de buscar o Senhor, tem sido um tempo de refletir muitas coisas na nossa vida, não é verdade? E nós vamos orar hoje para o Senhor abençoar, para que Ele venha falar ao teu coração, aquilo que Ele falou no meu coração, tá bom? Então eu queria que você baixasse sua cabeça, chamasse logo todas as pessoas para a sala, seus filhos, se acomodasse. E nós vamos orar, buscar a presença do Senhor para iniciarmos então refletindo na palavra dEle, né? Que é bênção para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço em primeiro lugar por estar aqui, Senhor, ter essa oportunidade de falar contigo, Deus, de trazer a tua palavra para os nossos amigos, para as nossas ovelhas, as tuas ovelhas. Senhor, nós te agradecemos. Eu te peço, Senhor, a unção do alto, Senhor, que tu venhas trazendo revelação, que tu venhas trazendo graça em tudo que eu falar, que alcance o coração de cada um, conforme o teu plano e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje, amados, eu queria falar uma coisa interessante para você. Desde o início até o final eu vou dizer isso. Ainda há esperança. Diga aí para você mesmo, ainda há esperança. E eu quero falar sobre uma história fascinante da palavra de Deus, já bastante conhecida por muitos, né? Narrada nas escrituras. Ela é repleta de ensinamentos, repleta de valores para nós tirarmos para a nossa vida, né? Aplicarmos na nossa vida. E eu quero, com você que já conhece, eu vou relembrar esse fato, essa história com você, meditar novamente, relembrar, trazer a sua memória nessa essa parte das escrituras. É sobre a história de Ruth, no livro de Ruth. O livro de Ruth, ele tem apenas 4 capítulos. E a sua vida é um testemunho de ensinamentos mesmo, um testemunho de perseverança, um testemunho de crer naquilo que Deus pode fazer, um testemunho de fidelidade, né? Então, essa história ela fala sobre pessoas que passaram por várias dificuldades, assim como nós temos passado, né? Por várias situações de dificuldade importantes na vida, mas que elas unidas, né, pela amizade, muito além do laço familiar, a amizade, elas lutaram juntas, elas perseveraram, elas foram à luta e até sentir novamente a alegria de viver, né? Então essa história ela ocorreu no período dos juízes, né, quando ainda não havia rei em Israel, e
devido à fome naquela época em Israel, né? A fome assolou aquela região, e um homem chamado Elimeleque, ele fugiu de Belém, que a cidade Belém quer dizer cidade de pão, né? Mas estava uma fome muito grande naquela época, e ele se viu obrigado a sair com a sua família daquela cidade para buscar um sustento, para buscar um meio de vida melhor. Então ele saiu com a sua esposa, né, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Então eles saíram de Belém, Efrata, e foram morar em Moabe, né, para ter uma vida melhor. E depois de tempos, né, mais uma crise assolou aquela família. O provedor da família, o chefe da família, ele faleceu, né? E Noemi se viu sozinha com 2 filhos para criar, para sustentar. Mas eles resolveram permanecer naquela cidade para lutar pela vida, né? Lutar por uma vida melhor. Ela e os filhos resolveram permanecer em Moabe. E os filhos dela cresceram e conheceram mulheres daquela cidade e se casaram com 2 moabitas, né? E Ruth e Orfa. E depois elas se entrosaram muito com Noemi. Noemi era uma sogra com certeza aconselhadora, acolhedora, carinhosa. Então elas se tornaram muito amigas, né? E ficaram um tempo felizes. Só que mais uma vez houve uma grande perda naquela família, e os 2 filhos de Noemi morreram, né? A Bíblia não cita se foram em seguida. Eu sei que ela perdeu os 2 filhos, né? Que situação mais devastadora para aquelas mulheres que estavam numa cidade estranha. Noemi estava numa cidade estranha, e o costume daquela época era que as viúvas, elas ficavam totalmente desamparadas, então elas tinham que estar perto da família, porque a família tinha algum resgatador que pudesse continuar a história do seu familiar falecido. Então ele casava com aquela mulher, dava filhos para ela e continuava a geração daquele que faleceu. Só que ela estava longe, né, da sua família, e ela soube que lá em Belém tinha melhorado a situação, né, que já tinha passado muito aquela situação de miséria, de desolação. Então ela decidiu voltar para sua cidade, né? Porque agora era ela e mais as 2 noras que estavam junto com ela. Então relata a Bíblia que elas saíram daquela cidade e que no caminho, né, ela refletiu mais e pensou, parou e conversou com as noras e disse: poxa, não é justo vocês estarem comigo, não é justo, vocês têm uma vida toda pela frente, eu não tenho mais marido, eu não tenho filhos para dar para vocês casarem, né? Não é justo vocês irem comigo, eu sou desamparada, eu sou uma mulher amargurada, derrotada, vim para essa cidade em busca de uma vida melhor, estou voltando para minha cidade totalmente destruída, com os meus sonhos enterrados aqui, os meus projetos enterrados aqui, os meus amores, os meus tesouros enterrados aqui, e eu tenho que voltar para minha cidade totalmente destruída. Não é justo, eu vou voltar em vergonha. Não é justo vocês irem comigo. Voltem para a casa da mãe de vocês, para vocês construírem novamente os sonhos de vocês, para vocês terem uma vida melhor, né? E eu vou retornar para minha família e para minha cidade. Então conta a palavra de Deus que Orfa, ela seguiu o conselho, elas choraram muito na beira da estrada. A Bíblia relata que elas choraram alto por causa daquela situação, daquela decisão que elas tinham tomado. E Orfa, ela deu um beijo em Noemi, chorou mais ainda, mas se despediu de Noemi e foi em busca dos seus sonhos, né? Ruth, porém, diz a palavra de Deus, que ela disse para Noemi: de jeito nenhum, eu não vou te deixar. Então, no livro de Ruth, no 1º capítulo, versículo 16 e 17, Ruth diz assim: não insta para que eu te deixe,
nem me obrigue a segui-la, a não segui-la, porque onde quer que você for, onde quer que você pousar, eu pousarei. Onde você for, eu irei. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, que amizade construída embaixo de valores que vai além do parentesco, né? Que abre mão dos seus sonhos, mas não deixa de cuidar de uma pessoa, não deixa uma pessoa desamparada. Então a outra nora teve a oportunidade e ela disse, tá bom, então eu vou, realmente eu preciso construir a minha vida, eu sou muito nova. Mas Ruth disse não, de jeito nenhum, eu não vou te deixar, eu quero continuar com você, eu quero continuar. Queridos, eu quero te dizer que nós fomos gerados para ser cuidados e para cuidar de outras pessoas. Somos úteis quando nós cuidamos, né? Isso faz parte da genética do nosso Pai Celestial. Deus é um Deus de amor que cuida de nós, né? Então nós somos amados e cuidados por esse Deus maravilhoso. E ao mesmo tempo nós temos o privilégio, né, de cuidar de outras pessoas, dos nossos filhos, esposo, né, amigos, parentes, vizinhos, muitas vezes, conhecidos, né, ovelhas nossas. Nossos discipuladores também cuidam dos seus discípulos. Então isso é um privilégio que nós temos de Deus, porque é da genética de Deus o amor e o cuidado. Ele cuida de nós, né, com todo carinho, com todo zelo, né? E nós também precisamos ter essa consciência que nós precisamos cuidar dos outros, né? Um dia nós somos Ruth, que cuidamos de alguém. Outro dia, tanto homens como mulheres são Noemi. Eu estou falando da essência da palavra, né? Um dia nós somos Ruth, que cuidamos. Outro dia nós somos Noemi, que precisamos ser cuidados. E isso se reveza na nossa vida, para que ninguém se glorie. Deus é perfeito. O único que deve ser glorificado é Ele, que cuida de todos nós, que nos capacita a olharmos para a necessidade do outro, que nos capacita a estarmos juntos, né? E Ruth se apegou a Noemi e disse, eu vou cuidar de você, eu não vou te largar de jeito nenhum. Eu não vou te largar. E eu quero te dizer que ainda há esperança para mim e para você. Embora toda situação difícil, o Espírito Santo é a nossa Ruth, que cuida de nós. Que maravilhoso, o Senhor falando isso hoje comigo. Que o Espírito Santo é Ruth que cuida de nós, que não nos deixa, que não vai nunca nos deixar. Em toda a nossa trajetória, o Espírito Santo está cuidando de nós, está nos consolando, está provendo amparo, está provendo tudo aquilo que nós precisamos. Presta atenção na sua vida, raciocina, analise o que você tem vivido. O Senhor tem sempre colocado Ruths para cuidar de você, nas suas necessidades físicas, nas suas necessidades emocionais, naquilo que você precisa de imediato. O Senhor sempre tem providenciado Ruth ao longo da nossa vida para cuidar de nós. Deus sempre usa alguém para nos abençoar, para nos cuidar. Eu tenho esse privilégio, sou muito cuidada por Deus, né? Deus me abençoou com muitas ovelhas maravilhosas que são muito cuidadoras de mim e do Gork. Nós somos muito abençoados por essa família CCP, né? Temos amigos também que cuidam de nós, que nos abençoam e que são vida e vitalidade para nós, porque uma coisa mais importante é você sentir que você não está sozinho, que você não está em nenhuma situação sozinho, que Deus está com você e que Ele providencia pessoas para estarem perto de você, para te darem uma palavra de ânimo, para te darem uma palavra de consolo, para te ajudarem a prosseguir.
naquilo que você precisa avançar, né? Então, essa capacidade de servir, ela não está nas pessoas imaturas. Eu aprendi isso esse final de semana, eu achei tremenda essa colocação. Que a capacidade de servir não está nas pessoas imaturas. Porque as crianças, elas não conseguem servir. Elas querem ser servidas. Elas querem tudo para elas. Elas precisam ter as suas necessidades supridas, né? Então, a maturidade é você ter a capacidade de escolher o que é prioritário e não aquilo que você quer. Então, tem coisas que são prioritárias, além daquilo que nós precisamos no momento e que nós queremos fazer. Nós precisamos olhar para as prioridades. E Deus coloca essa oportunidade na nossa vida, de nós ajudarmos as pessoas, olharmos para a prioridade das pessoas, porque Ele mesmo cuida de nós. Quando nós cuidamos das pessoas, nós agradamos o coração de Deus e Ele cuida muito mais da nossa vida. Quando nós cuidamos com um coração sincero, sem querer nada em troca, o Senhor tem tudo para nos dar e nos abençoar. Deus tem uma herança para a nossa vida. Ele tem projetos na nossa vida. Ele é um Deus cuidadoso, é um Pai amoroso. Então Ele tem projetos na nossa vida natural e na nossa vida espiritual. Para cada um de nós, o Senhor tem projetos. Para cada um de nós, o Senhor tem planos. A Bíblia diz que quando Noemi e Ruth chegaram em Belém, era o tempo da colheita. E nesse tempo de colheita, né, tinha os campos, a colheita da cevada nessa época que elas chegaram. Então teve um dia que ela disse para Noemi: olha, deixa eu ir para os campos para colher, para nós duas, para trazer alimento para nós duas. Elas estavam se adaptando, ainda desamparadas. E a Noemi disse: não, tudo bem, vai. E ela foi e ficou um dia todo, né, colhendo as sobras do que os que estavam colhendo, os trabalhadores daquele campo, eles iam colhendo e algumas espigas caem. Então ela ia por trás, juntando essas espigas que caíam, né, as sobras da colheita. E conta a palavra de Deus que o dono desse campo era justamente o resgatador da família de Noemi. Olha que coisa maravilhosa, não é coincidência, é a provisão de Deus, é Deus trazendo todas as coisas para nós sermos abençoados, para nós sermos supridos. As coisas não acontecem na nossa vida por coincidência, é o Senhor Jesus que providencia. E o Senhor proveu levá-la para o campo justamente de Boaz, que era o resgatador da família de Noemi, né? Então, ele soube de toda a situação dela. Enfim, ele foi o resgatador. Casou com Ruth para perpetuar a geração do marido de Ruth que tinha falecido, né? Então, a Bíblia conta que ele casou com ela, que ele deu uma vida para ela e ela não desamparou a sua sogra. Ainda há esperança. Em todas as situações da minha vida e da tua vida, ainda há esperança. Porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele não deixa faltar nada para nós. Ontem eu vi um caminhão da prefeitura. Eu não cheguei a ver, só ouvi o barulho. Passando da prefeitura, passando aqui na minha rua, fazendo a higienização da rua por causa do alto nível de contaminação pelo Covid-19 aqui em Parauapebas, no Pará. Então, eles estavam ontem lavando, higienizando as ruas aqui do bairro, né? E temos nós, cada um, vivido tempos de novos hábitos, de novas formas de viver, até de novas formas de higiene, né? Nós mulheres sabemos que quando a gente volta do supermercado, o trabalho é maior do que quando a gente vai, né? Porque tem que lavar tudo, tem que higienizar tudo, tem que tirar tudo, tem que espirrar, enfim, tem que fazer uma higiene completa. Então são tempos novos de nós nos adaptarmos com coisas novas,
de nós aprendermos coisas novas, de nós olharmos para cada situação e tirarmos proveito. Nós precisamos praticar a resiliência. Nós essa semana estudamos na nossa célula, né? Nas nossas células, sobre a resiliência, que é a capacidade de se levantar de uma situação de caos e viver de uma forma melhor ainda. Então, essa situação que nós temos vivido, nós temos que aprender e aplicar na nossa vida as coisas novas. E esse é um tempo de nós aprendermos tudo. E também, Deus estava falando comigo, é um tempo de nós higienizarmos o nosso interior, de nós arrancarmos tudo aquilo que tem nos prendido, tudo aquilo que é doloroso, tudo aquilo que é obscuro, tristezas, amarguras, tristezas por perdas. Noemi, ela teve muitas perdas. Teve a perda do esposo, a perda dos filhos, a perda da dignidade de ter que voltar para o seu lugar, numa posição de humilhação. Mas a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. Então, nós precisamos higienizar o nosso interior, né? E, primeiramente, isso que está dentro de nós, ele contamina, primeiramente a nós e também a quem convive com a gente, né? Que a gente fica transmitindo tristeza, transmitindo amargura, transmitindo decepção. Essa semana eu estive conversando com o meu esposo, Gorky, e nós estávamos ponderando algumas coisas, e ele estava falando comigo, tem coisas que tu falas comigo que realmente eu preciso mudar. E tem coisas que ele fala comigo que eu preciso mudar, né? Então, é um tempo de nós ouvirmos mais um ao outro, sermos tolerantes nas coisas, porque às vezes a gente é intolerante até para ouvir, né, amado? Misericórdia. Mas é uma realidade. Hoje o Senhor está nos ensinando posturas novas, valores novos. O Espírito Santo nos adverte que nós devemos limpar o nosso interior, limpar de tudo aquilo que vem nos prejudicar e recebermos coisas novas do nosso Pai. Todas as vezes que nós passamos por situações difíceis, Deus quer trazer algo novo na nossa vida. Deus quer trazer nessa situação toda algo novo na tua vida e na minha vida. E nós temos que estar atentos. Nós precisamos estar com nossos olhos abertos para viver o novo de Deus e não ficar para trás no velho, na amargura, na tristeza, nas perdas, nas decepções. Agora eu não posso isso, agora eu não posso aquilo, meu Deus, o que vai ser? E agora está tendo recontaminação, talvez tenha, vai ter, não tem. Meu amado, não se preocupe. Nós temos que viver olhando para o alto, seguindo adiante, porque em tudo o Senhor vai dar um escape. Aquilo que nós temos que passar, nós vamos passar. Aquilo que Deus já determinou para nós passarmos, nós vamos passar. Mas nós precisamos olhar para as situações e tirar coisas boas, ensinamentos positivos. Deus não é um pai que quer nos ver mal. Ele é um pai amoroso e generoso. Então ele tem planos maravilhosos para a nossa vida. Ele quer o melhor para nós. Assim como todo pai, toda mãe quer o melhor para os seus filhos, Deus quer o melhor para a nossa vida. E Ele fica torcendo para que as nossas escolhas certas façam a gente seguir pelo caminho que Ele traçou para nós. Muitas vezes a gente fica pensando assim, nossa, mas a minha vida, isso e aquilo, para analisar. São escolhas erradas, decisões erradas que nós mesmos tomamos. Deus, Ele fez um plano maravilhoso. E eu creio que a cada momento que nós desviamos do plano, o Senhor tem uma oportunidade para que nós possamos retomar o caminho. E o Espírito Santo está dizendo para nós nesse tempo agora, é tempo de limpeza em todas as áreas, inclusive dentro de nós. Faça uma limpeza dentro de você, para o Espírito Santo colocar as coisas novas que Ele já preparou para ti. Coisas novas. Nesse tempo agora eu creio mesmo que é um tempo de Deus derramar coisas novas sobre a nossa vida. Se nós ficarmos olhando para as dificuldades, para as adversidades, a gente não vai ver nada novo, né? Mas Mateus 7:11, eu vou ler aqui na versão NVT, nova versão transformadora, diz assim:
Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes para os seus filhos, quanto mais o seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Então Deus, ele tem planos maravilhosos para a nossa vida. Deus preparou para cada um de nós uma história extraordinária. Essa história não é de sofrimento. Pode ter lutas, assim como teve na vida de Noemi, Ruth, Orfa, o esposo dela, a família toda. Tem lutas, tem dificuldades, tem coisas ruins, tem perdas. Toda a nossa vida é assim. Mas nós precisamos olhar para o bom de Deus, para o novo de Deus. Olhe para o novo de Deus. Olhe para aquilo que Ele quer fazer de novo na tua vida. E Ele tem coisas novas para nos dar. Então Deus, ele traçou uma história extraordinária para cada um de nós. Nós não vamos viver a história extraordinária que Deus preparou para nós se nós não quisermos. Simplesmente é isso. Se nós não quisermos, nós não vamos viver o extraordinário de Deus. Porque Ele tem propósito para cada um de nós, para mim e para você. Então, se nós resolvermos andar por caminhos contrários ao que a vontade de Deus fala, ao que a palavra de Deus fala, se nós resolvermos andar em desobediência, sabe o que acontece? Muitas vezes as pessoas falam assim: eu tenho um propósito de Deus na minha vida. Todos nós temos um propósito de Deus na vida. Todos nós temos um propósito maravilhoso. Tenha certeza disso. Todos nós temos um propósito maravilhoso de Deus na nossa vida. Mas só que muitas vezes nós mesmos não chegamos ao fim. Porque ter um propósito de Deus na sua vida não quer dizer que você vai ter um final feliz. Não quer dizer que você vai ter cumprido esse propósito. De forma nenhuma. Para nós chegarmos ao destino final, nós precisamos ser firmes e obstinados. Firmes e obstinados no processo. Pois é o processo que nos leva para o final. E muitas pessoas, amada, param no processo. Esse processo, Deus trata dentro de nós. Ele trata com os nossos pensamentos, Ele trata com as nossas atitudes, Ele trata com o nosso temperamento, Ele trabalha no nosso caráter. E nós precisamos estar no processo. Porque quando nós estamos no processo, é que nós conseguimos ver o propósito de Deus cumprido na nossa vida. Fora desse processo, nós não vamos conseguir ver nada de Deus cumprido na nossa vida. Então, não desista. Deus tem propósitos maravilhosos para você. O Senhor é um Deus amoroso, que planejou tudo de bom para você. Nós estamos no estágio de preparo para coisas novas de Deus. Alegre-se com todas as lutas, alegre-se com as perdas, alegre-se com as dificuldades. Hoje eu estava escutando um áudio maravilhoso da minha pastora de Belém, e ela dizendo que nós temos que fazer sacrifícios de adoração em meio às perdas. Nossa, como isso é forte e como isso é tremendo, porque isso não vai ser da tua vontade, mas vai ser para você agradar a Deus. Então isso faz parte do processo de Deus na nossa vida, para que o propósito dele seja cumprido. É durante o processo que nós vamos vendo o propósito de Deus sendo cumprido na nossa vida. Se nós abortarmos do processo, mesmo que você tenha propósito de Deus maravilhoso, mesmo que você tenha promessa de Deus, infelizmente, não vai se cumprir. Mas você não é daqueles que retrocedem, você é daqueles que avançam. Nós somos daqueles que vão adiante em busca do melhor, porque Deus tem os planos melhores para a nossa vida e nós vamos em busca desse plano melhor. Então ainda há esperança. Eu creio que quando nós terminarmos essa quarentena, é um tempo de Deus derramar uma nova unção, uma unção fresca, de avanço, de avivamento, de ganho de vidas para o reino de Deus, de ampliação do reino de Deus. Eu creio mesmo nisso, que vai ser um tempo de renovo na igreja do Senhor, vai ser um tempo de renovo na vida de cada um que se dispuser
a receber o agir de Deus. Mas para isso esteja preparado. Ainda há esperança. Eu quero finalizar dizendo que você se apegue nessa afirmação. Ainda há esperança. Porque o Senhor tem propósitos na minha vida. E eu não vou abrir mão do processo até chegar nesses propósitos. Eu não vou abrir mão do trabalho de Deus na minha vida, mesmo que doa. Eu não vou abrir mão, porque eu quero ver o propósito de Deus sendo cumprido na minha vida. A mesma coisa você. Eu tenho certeza, você não vai abrir mão, porque o Senhor é contigo. O Senhor nos sustenta e nos fortalece dentro do propósito dele, dentro do processo que ele estabeleceu, tratando de nós, tirando as arestas, quebrando tudo aquilo que é endurecido dentro de nós. Nós precisamos ter a essência do nosso Deus, que é amor. E para isso ele precisa trabalhar na nossa vida. Eu quero concluir deixando com você, além dessa afirmação, ainda há esperança. Eu quero deixar a palavra de Deus, no versículo da palavra de Deus que está em Romanos, capítulo 15, versículo 13, que diz o seguinte: que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha afirmar essa palavra no teu coração. Romanos 15, 13. Deus, a fonte de toda esperança, te encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositaram nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus, aquele que nos sustenta, aquele que nos consola, aquele que está conosco, nos direcionando em cada momento, né? Eu quero orar com você e eu quero orar também por algumas pessoas que fizeram pedido de oração. Tem oração aqui pela dona Laudina, que ela está com alguns problemas, precisando de cura nos rins. E a oração pela Vânia Maria Rocha também, que está precisando de cura, do alento do Senhor. Nós vamos orar por cada um também, pela sua família, pela minha família, por cada um de nós. Eu quero agora colocar na presença de Deus. Queria que você baixasse a sua cabeça agora. Nós vamos orar ao Senhor, vamos pedir esse Deus de toda a esperança, que venha transbordar dentro de nós essa esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela tua bondade, te agradeço porque tu és carinhoso, amoroso e cuidas de nós com muito zelo, Senhor. Muito obrigada. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor nos direciona em todo o processo até nós alcançarmos os teus propósitos, cumprirmos o teu propósito. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha trabalhar na vida de cada um que está aqui escutando essa palavra, essa mensagem, Senhor, que tu venhas trabalhar na vida e no coração de cada um de nós, que tu venhas, ó Deus, trazendo a tua força, que tu venhas nos enchendo de esperança, Senhor, naquilo que tu vais trazer de novo, que tu venhas, ó Deus, enchendo a nossa vida dessa expectativa, Senhor, que está próximo de acabar tudo isso. E quando nós voltarmos à nossa vida que tínhamos antes, estaremos mudados, Senhor, estaremos transformados por Ti, estaremos ansiosos pela unção fresca que o Senhor vai derramar, estaremos, ó Deus, ávidos pela Tua palavra cada vez mais, pelos Teus ensinos, pela comunhão com os nossos irmãos, pela Tua igreja, Senhor, oh Pai, pelos nossos familiares que nós não podemos abraçar. Senhor, nós queremos Te dizer que colocamos tudo nas Tuas mãos, engrandecemos os Teus nomes, o Teu nome, pelas decepções, pelas perdas, Senhor. Tem sido difícil, o Senhor sabe, mas nós temos sido sustentados por Ti. Colocamos agora cada vida na Tua presença. Eu quero colocar em especial a vida da dona Laudina, Senhor, que Tu venhas mover a cura sobre os rins da dona Laudina, que Tu venhas, ó Deus, mover a cura também, Senhor, sobre a vida da Vânia Rocha, Senhor.
Ó Deus, em nome de Jesus, trazendo esperança, trazendo ânimo, trazendo renovo do Senhor. Meu Deus, meu Pai, eu creio, Pai, que Tu tens a provisão necessária para cada um de nós. Por isso eu te agradeço pelas Tuas bênçãos e pelas Tuas maravilhas, em nome de Jesus. Amém. Que você receba no seu coração essa convicção que o nosso Deus é por nós. Quem será contra nós? As lutas estão acontecendo, mas nós estamos olhando para adiante. Nós estamos olhando para aquilo que nos espera, aquilo de melhor que o Senhor já planejou para nós. E agradecemos por todas as coisas, nas dificuldades, nas lágrimas. Agradecemos a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Eu queria te convidar, primeiro te agradecer por esse tempo juntos, né? Por você ter dado acesso na tua casa para receber a palavra de Deus. Quero te agradecer, quero declarar uma semana de bênçãos na tua vida, uma semana de paz, uma semana de esperança, uma semana do agir do Senhor, em nome de Jesus, na minha vida e na tua vida. Eu declaro, eu profetizo dias bons, dias de esperança, mesmo em meio ao caos. Nós olhamos para o Senhor e Ele tem coisas novas para nós. Amém? Nós esperamos você na nossa próxima live da quinta-feira, às 20 horas, aliás. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde a tua vida, em nome de Jesus. Um beijo grande, um abraço bem apertado, com muita saudade de todos. Tchau!